Era noite e a maré estava alta. A areia ainda guardava as marcas da última fuga. Pequenas pegadas atravessavam a praia em zigue-zague, como se alguma criatura tivesse corrido sem direção, desesperada, ou focada em um alvo que se movimentava. Ao redor, a névoa cobria tudo como um lençol frio. O mar rugia ao fundo. O vento arrastava cheiro de sal e podridão, e no meio daquele cemitério costeiro, onde ossos de navios e carcaças de animais se misturam à areia, um filhote desapareceu. Não houve grito longo, não houve perseguição épica. Só um instante de confusão, uma sombra desgrenhada surgindo entre os lobos marinhos e depois, silêncio. Na costa dos esqueletos, a morte não precisa correr. Ela apenas espera o momento certo, um erro e uma falha. Mas a criatura que deixou aquelas marcas na areia não nasceu ali. Ela veio de longe, foi expulsa, perseguida, arrancada do seu território e agora, faminta, perdida e cercada por inimigos, precisaria aprender a fazer aquilo que sua espécie quase nunca fazia: caçar. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos atravessar um dos lugares mais brutais da África para seguir os passos de Strandwolf, o lobo da praia. Uma hiena marrom jogada no limite entre a sobrevivência e a extinção. Uma das hienas mais raras do planeta, pertencente a uma espécie da qual restam apenas cerca de 8.000 indivíduos na natureza. E nesse ambiente de extremos, a regra não é bonita. Não é justa e tão pouco poética. É brutal e é precisa. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Na costa dos esqueletos, ou você se adapta ou desaparece. Essa região remota, localizada na Namíbia, é o final do deserto onde a areia encontra as águas do oceano. Viver aqui é um desafio que poucos conseguem superar. Strandwolf nasceu longe dali, no coração de uma savana arborizada da Namíbia. Diferente de suas primas malhadas, parece uma criatura saída de uma lenda antiga. Meias listradas nas patas, pelagem longa e desgrenhada como um manto escuro, orelhas pontudas sempre erguidas contra o perigo. Por trás dessa aparência extravagante existe uma coleção de contradições. Não suporta o calor, mas atravessa a vida coberta por uma pelagem espessa que impede que o sol encontre sua pele de forma direta. É solitária por instinto. Cada hiena do pequeno clã procura por suas carcaças sozinha, mas também é incapaz de abandonar a família, vivendo em clãs de 4 a 10 membros. Tem mandíbulas poderosas capazes de partir ossos, mas caçar é uma raridade. Como precisam se alimentar individualmente, enfrentar outro animal se torna perigoso demais. Então, geralmente passam suas vidas sobrevivendo de carcaças. Strandwolf não quer glória, não quer combate, não quer derrubar um gigante. Ela quer os restos, ela quer apenas sobreviver. Durante a noite, vagou por horas farejando o ar frio. Seu nariz trabalha como um radar de guerra, captando mensagens invisíveis espalhadas pelo vento. E então, ela encontra um rastro. Não é um rastro de vida, é um convite da morte. O cheiro o conduz até a despensa de um leopardo. Lá em cima, pendurada em uma árvore, o corpo de um jovem impala. Para uma hiena marrom é uma promessa. Leopardos são exigentes, sempre deixam cair pedaços, sobras, ossos. E na savana, uma sobra pode significar mais um dia de vida. Strandwolf espera. A paciência é uma arma tão importante quanto a mordida. Mas naquela manhã, a sorte muda de lado. Uma fêmea distrai o leopardo e o banquete suspenso deixa de ser prioridade. O felino desce, incomodado com a presença do intruso desgrenhado. As aparências, porém, enganam. Apesar de não caçarem, hienas marrons não são covardes diante de leopardos. E leopardos conhecem o estrago que aquela mandíbula pode causar. Houve um impasse. Strandwolf recuou por cálculo, não por medo. Pegou o que havia caído ao pé da árvore e seguiu em frente. Dessa vez, ela não se alimentou. Adultos precisam procurar seu próprio alimento, mas isso não se aplica aos jovens. Na toca comunitária, filhotes acabaram de sair do esconderijo natal.
pequenos, curiosos, desajeitados, recebem aquele fragmento de carcaça como se fosse um presente. Desde cedo já carregam caninos afiados e mandíbulas fortes. Roer a pata de um impala é a primeira lição de uma vida onde cada reflexo precisa ser preparado para o pior. Machos e fêmeas se revezam para abastecer a toca. Cada pedaço trazido é um voto silencioso pela continuidade da espécie. Mas onde há filhotes, há predadores. Chacais rondam a periferia como ladrões em volta de uma casa desprotegida. O objetivo é simples e terrível: abocanhar um filhote e desaparecer antes que a família reaja. Desta vez, falham. A solidariedade do clã fecha o cerco e é justamente essa proteção que dá aos filhotes de hiena marrom uma vantagem brutal sobre suas primas malhadas. Na natureza, amor não é romantismo, é estratégia. Se você está curtindo essa expedição pela vida secreta de uma das hienas mais injustiçadas do planeta, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Esse gesto é simples e gratuito e ajuda muito o ordinário mais do que você imagina. Mas para Strandwolf, a segurança da toca não dura para sempre. Quando filhotes estão escondidos, os adultos voltam a percorrer a savana e agora o perigo tem outro rosto: o humano. Desde que povos migraram e ocuparam grande parte das terras da Namíbia para agricultura e criação de gado, grandes carnívoros passaram a ser tratados como invasores dentro do próprio território. Para muitos criadores, hiena é sinônimo de praga, uma sentença sem julgamento, um animal marcado antes mesmo de cometer qualquer crime. Strandwolf atravessa uma cerca. Esse simples movimento pode ser sua condenação. A tragédia é que a acusação quase sempre é injusta. Hienas marrons preferem carcaça. A caça representa menos de 5% da sua dieta. Elas são verdadeiras higienizadoras do ambiente. Pode parecer meio contraditório, mas ao consumir carne em decomposição impedem que doenças se espalhem e ameacem animais selvagens e domésticos. Porém, a reputação na natureza humana às vezes vale mais do que a verdade. Strandwolf não voltará a rondar o gado. Como outros antes dele, é capturado por uma organização de proteção e levado para longe. Um resgate? Sim, mas também uma sentença de exílio. Destino? Oeste da Namíbia. Uma viagem só de ida para uma das regiões mais remotas, vazias e implacáveis do continente. Você sabe o quanto custou construir o que você tem. A pergunta é: esse patrimônio está trabalhando para você ou você ainda está trabalhando para ele? Se a resposta não vem fácil, é porque falta clareza na hora de organizar e investir. E muita gente acaba dependendo do que o banco oferece, não necessariamente do que faz mais sentido. E é exatamente isso que a UVP resolve. Na UVP, o Raul Sena, o investidor sardinha, te ensina desde finanças pessoais até investimentos avançados em um curso 100% online, que vai do básico ao avançado em 8 semanas. E a garantia é direta: fez o curso completo e não gostou do que aprendeu, recebe 100% do seu dinheiro de volta. O QR Code está na tela, você responde algumas perguntas e já vê se faz sentido para você. Quando é solta, não encontra o conforto de um lar, encontra o silêncio. Pedra, poeira, frio, nenhum cheiro familiar, nenhum som do clã. Pela primeira vez, o lobo da praia está absolutamente sozinho. Ao amanhecer, o ar começa a se mover. Novos perfumes surgem, fezes, couro, água distante. Outros animais vivem ali, mas sobreviver naquele reino mineral exige uma inteligência que Strandwolf ainda não domina. As girafas memorizaram cada oásis e transmitem esse conhecimento de mãe para filha há gerações. Os elefantes do deserto ficam 3 dias sem beber e caminham mais de 60 quilômetros para alcançar o próximo ponto de água. O Oryx carrega um sistema de resfriamento do sangue que protege o cérebro quando a areia chega a 70 graus Celsius. Strandwolf não tem nenhuma dessas adaptações. Ela tem fome, nariz e resistência. E isso precisa bastar. A umidade trazida pelos ventos o chama para oeste. Sem saber, penetra no deserto mais antigo do mundo, o Namibe.
o grande vazio, o lugar onde não há nada. Depois de contornar o oceano de dunas, encontra um obstáculo impossível de atravessar: o mar. Diante dele está a Costa dos Esqueletos, 3.000 quilômetros de litoral castigado por ressacas violentas e ventos gelados. Os primeiros navegadores portugueses chamaram essa região de Portões do Inferno. Navios foram esmagados, homens se perderam, ossos ficaram para trás. Para os navegadores era o inferno, para Strandwolf era a terra prometida. O cheiro chegou primeiro, algo entre peixe, gordura, sal e vida em quantidade absurda. E então veio o som. Uma cacofonia de latidos, gritos e confrontos misturados numa sinfonia caótica de sobrevivência. Cerca de 10 colônias de lobos marinhos do cabo ocupam a costa. Milhares de fêmeas reunidas para dar à luz. Cada recém-nascido pesa 5 quilos, é frágil, quase incapaz de se mover. Passa os primeiros dias mamando, acumulando forças para resistir ao momento em que a mãe precisará deixá-lo sozinho e voltar ao mar. Para os filhotes, é o começo da vida. Para os predadores, é o início da temporada de abundância. Um bebê chama pela mãe. Ela está na areia. Ele tenta se aproximar de outras fêmeas, mas elas o rejeitam. Cada mãe só pode salvar o próprio filhote. A praia é vasta, o bebê é minúsculo. Se ele se afasta demais do local onde nasceu, talvez sua mãe nunca mais o encontre e ele sucumba. Porque na Costa dos Esqueletos, perder o caminho é quase o mesmo que morrer. Um chacal observa, mas ele pesa menos de 9 quilos. Uma hiena pode pesar 40 e Strandwolf está faminto. Diante de uma carcaça de lobo marinho, essas duas verdades mudam tudo. Ela se aproxima, impõe presença e toma a carne. Para um andarilho sem território, aquela praia é uma mina de alimento, e pequenos arbustos ajudam a esconder o que sobrou da carne. As rochas e vegetação do final do deserto e início do oceano tornou-se um palácio para os carnívoros, mas não está vazia. O ar está marcado por mensagens químicas de outras hienas. Dessa vez, hienas malhadas. Elas são maiores, mais organizadas e mais experientes na caça. Mas Strandwolf não recua. Marca o local. Reivindica a areia como parte de sua nova vida. Seu cheiro pode permanecer ali por até 30 dias. A primeira tentativa de caçar lobos marinhos na praia é um fiasco. Um vigia o avista cedo demais e um único alerta deflagra pânico geral. Ela ainda não é um caçador da costa. Ainda. Machos de 300 quilos se enfrentam em guerras territoriais que sacodem a areia. São irritadiços, perigosos, dominantes. Mas enquanto os gigantes lutam por fêmeas, os filhotes ficam expostos e os predadores aprenderam a ler essa brecha. As hienas malhadas da Costa dos Esqueletos não são mais apenas necrófagas noturnas. O ambiente as transformou. Passaram a caçar durante o dia, a escolher alvos vivos, a entrar no tumulto da colônia como sombras pacientes. A técnica é simples e cruel: identificar o filhote certo e confirmar que a mãe não está por perto. Strandwolf hesita. O velho instinto de necrófago ainda o prende por um instante. Mas então, a fome grita. Na verdade, a fome decide por ela. Em um rápido momento de distração do grupo de lobos marinhos, o ataque é rápido, sem espetáculo, sem piedade. A mandíbula fecha sobre o pequeno corpo e naquele instante algo desperta dentro de Strandwolf. Ela não é apenas um sobrevivente procurando restos. Ela acaba de aprender a caçar. No dia seguinte, Strandwolf ataca novamente. A abundância desencadeia uma fúria alimentar comum entre as hienas da Costa dos Esqueletos. Elas transformam o nascimento em banquete. Parece cruel, mas nesse mundo não existe desperdício moral, existe energia. E quem não encontra energia morre. Strandwolf aproveita o período de abundância para enterrar reservas. Mas ali nem tudo é permitido. A praia tem horários, fronteiras olfativas, regras invisíveis. Ao invadir a faixa de um clã malhado, a cobrança chega. A líder, agora sua rival, avança sem negociação.
Strandwolf avalia a situação e emite sinais de submissão, pedidos silenciosos para evitar uma guerra. Não funciona. O choque é bruto, pelos se misturam e a luta acontece. Geralmente, hienas malhadas caçam a presa, correm atrás delas por quilômetros, mordiscam suas patas e somente depois abatem o alvo. Mas aquilo não era uma caçada, era um embate. No início, a líder das hienas domina, mas o exilado não veio até o fim do mundo para desistir diante do primeiro dono da praia. Strandwolf reage e a líder recua. Strandwolf vence o primeiro round, mas paga um preço, uma pata ferida. Sangue suficiente para lembrar que naquele território até a vitória deixa marcas. Ao amanhecer, o deserto revela outro milagre. O hálito quente do Namibe encontra as águas geladas da Antártida e a névoa nasce sobre a costa. Pequenos habitantes aprenderam a beber do céu. O besouro tenebrionídeo sobe as dunas e fica de cabeça para baixo, deixando a água escorrer pela carapaça até a boca. O camaleão espera seu retorno com a paciência de um franco atirador. Em um mundo onde até uma gota é tesouro, beber pode transformar alguém em presa. Com o tempo, Strandwolf entende seu novo reino e agora caça somente em um pequeno espaço, longe dos domínios do clã malhado. Ela quer despertar a fúria de um clã inteiro, pois sabe que contra uma família de hienas suas chances são nulas. A costa oferece alimento. Os rivais ensinam as regras. Os filhotes de lobo marinho ensinam o preço da hesitação. E então surge outro sinal. Um jovem macho de hiena marrom emerge do deserto, seguindo seu cheiro. Ele percebe suas conquistas e deixa uma marca com urina, uma mensagem química carregada de intenção. Strandwolf tem 4 anos, está madura, segue a pista. O encontro é desajeitado, quase inseguro. 2 sobreviventes tentando cumprir uma promessa antiga: continuar. O acasalamento não é apenas um gesto instintivo, é uma resposta contra a extinção, uma pequena afronta ao desaparecimento. Na Namíbia, metade da população de hienas marrons encontrou refúgio na borda do deserto mais antigo do mundo, um lugar que deveria ser condenação, mas se tornou santuário, onde a fome transformou necrófagos tímidos em caçadores audaciosos, onde ruínas humanas viraram esconderijo animal, onde a morte que chega pela praia sustenta a vida escondida nas dunas. Strandwolf não escolheu seu destino, foi empurrado até ele. A hiena marrom carrega uma reputação sombria, mas talvez o verdadeiro horror não esteja nela. Talvez esteja na nossa pressa em condenar aquilo que não entendemos, na facilidade com que chamamos de praga um animal que limpa a morte do mundo, na arrogância de ocupar territórios antigos e depois tratar os sobreviventes como invasores. Na costa dos esqueletos, cada osso conta uma história, mas entre esses ossos ainda existem pegadas. Pegadas de uma hiena rara, desgrenhada, resistente, caminhando pela névoa como um fantasma que se recusa a desaparecer. Porque a natureza não protege os inocentes. Ela impulsiona os adaptáveis. E Strandwolf aprendeu da forma mais brutal possível que sobreviver não é continuar sendo o que você era. É se transformar antes que o mundo apague você. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.